e-book do primeiro ano. Beleza, tá aqui. Daqui a pouquinho eu fecho essa tela, senão fica muita coisa mesmo ainda aberta. Então, vamos lá. No e-book de vocês, vocês vão encontrar já o assunto da aula de hoje. Então, tem os meets de fevereiro, tem os 4 do primeiro eletro, os 4 de vocês e os 4 do primeiro MacNote. Tem uma videoaula de vetores gravada no ano passado, tá? É um aulão, deve ter uns 30, 34 minutos, falando tudo de vetores. Eu não vou conseguir falar tudo de vetores nessa semana, tá? Nós vamos meio que devagar, mas o vídeo já está aqui, quem quiser ir adiantando também pode. Os slides que eu vou usar para essa aula gravada e para a aula síncrona, tem um link de um simulador que eu vou usar na aula de hoje, e tem um resumo de vetores aqui no e-book de vocês, para vocês depois conferirem se vocês fizeram essas anotações no caderno, tá? Tem aqui também duas listas, uma chamada vetores 1 e uma chamada lista de vetores. A vetores 1 tem pouquinhos exercícios, é só para vocês treinarem um pouco no caderno de vocês, tá? O assunto que eu estou falando. Então, ele começa num problema proposto, no 133, porque eu peguei de um livro, tem 1, 2, 3, 4, deve ter uns 8, 7 exercícios, tá? Sobre vetores, aqui para vocês fazerem, só para fazer no caderno, e tem a lista que é para me entregar. Essa lista que é para me entregar, eu vou mandar ela no e-mail de segunda-feira. Mas, quem não tiver nada para fazer, tiver muito livre e desocupado, já pode começar a fazer a lista, tá? Presta atenção nessa lista que eu vou encaminhar na segunda-feira. Ela está intitulada Estudo dos Vetores. É uma lista cujos exercícios são de múltipla escolha. São 37 exercícios. Mas não é para assinalar. A 1 é a alternativa D apenas. A 2 é a alternativa B. A 3 é a alternativa A. Não é para fazer isso, é para colocar a resolução e dizer qual é a alternativa. Por que que não é só colocar a alternativa, gente? Porque lá no final da lista, depois do exercício número 37, são 37? Não, são 36. É 37. Depois do exercício 37 está o gabarito. Então, eu sei qual é a alternativa correta e vocês também. Se pedir para entregar só o gabarito, eu sei que tem gente que vai chegar aqui, vai copiar isso aqui, tirar foto e mandar para mim. Não é para fazer isso. Vai resolver, ou matematicamente, ou vai justificar através de escrita o porquê escolheu aquela alternativa e vai para o exercício seguinte. Confere, a alternativa está correta. Então, tem a respostinha aqui dessa lista para vocês, tá? Eu vou marcar a data de entrega dessa lista no e-mail da próxima segunda-feira, assim como eu vou encaminhar a lista de vetores. A de cima, eu também vou encaminhar, mas ela não é para entregar, ok? Então, só para vocês terem uma ideia, deixa eu voltar aqui no meeting de vocês. Só para vocês terem uma ideia, tá? Se a resolução cabe nessa folha, Otávio, provavelmente não. Tá? Essa resolução você vai ter que desenvolver no seu caderno de física sempre. E eu espero que você tenha um caderno de física, tá? Para estar fazendo todas as anotações e todas as resoluções que precisam ser feitas. Vou começar então, beleza, Otávio? Vou começar a aula de hoje, de vetores. Eu vou dar sempre o tempinho para vocês copiarem a tela, e aí, enquanto vocês copiarem a tela, eu vou fazendo a chamada aos poucos, tá? Eu vou usar aqui do lado esquerdo uma lousa virtual, vou colocar aqui do lado direito um simulador, que eu vou usar de um site, mas por enquanto eu vou fazer a minha apresentação no PowerPoint, tá? Então, título da aula de hoje, vetores. Eu não vou passar o videozinho do filme de novo, tá? Eu só quero relembrar com vocês que em uma primeira aula eu disse que nós temos dois tipos de grandezas, as grandezas que nós chamamos de grandezas escalares e as grandezas que nós chamamos de grandezas vetoriais.
E a principal diferença, eu comentei com vocês, é que as grandezas escalares, elas eram representadas apenas por um número, tá? Representadas por um número, mais uma unidade de medida. A grandeza vetorial, ela precisava de algo além de um número. Então, a grandeza vetorial, ela era aquela que precisava ser representada, então, representava ela, né, por um número mais unidade de medida. Precisava, que no filme o personagem falava que era magnitude, intensidade. Precisa de uma direção e precisa de um sentido. Essas eram as características das grandezas vetoriais. Mas aqui eu estou abrindo um parênteses e eu vou dar uma aula, mais uma, de matemática, apenas sobre vetores e operações vetoriais. Então, aqui eu não sou professora de física agora, eu sou professora de matemática, nessas próximas aulas, tá? Assim como vocês já têm um professor de matemática, eu vou dar algumas aulinhas aqui de matemática para vocês. Algumas notações importantes, tá? Primeiro, eu já falei na aula anterior para vocês que um vetor, ele era representado por um segmento de reta, ok? E esse segmento de reta, ele tem duas extremidades. Uma extremidade que eu vou chamar de A e uma extremidade que eu vou chamar de B. Para que esse segmento de reta se transforme em um vetor, eu preciso dar uma orientação para ele. E para eu dar essa orientação, eu vou usar sempre a ponta de uma setinha. Então, se eu colocar a ponta da setinha do lado direito, eu tenho um vetor AB, cuja direção é horizontal, sentido para a direita. E eu vou dar um nome para esse vetor, por isso que aparece aqui, ó, notação. Eu posso chamar de vetor V, ou eu posso chamar de vetor AB. Mas quando eu der um nome para o meu vetor, em cima dessa letrinha, ou do conjunto de letrinhas que eu escolher para ele, eu vou ter que pôr uma setinha também para a direita. Então, vejam aqui, ó, o meu vetor, ele tem um nome, aqui embaixo é V, com uma setinha em cima, aqui AB. O A seria a origem do vetor. E o B seria a extremidade do vetor. Todo vetor tem uma origem e uma extremidade. A origem é o começo do segmento de reta. A extremidade é onde eu coloco a pontinha da seta. A pontinha da seta não é para ficar no meio do segmento de reta. Isso é, desenho um segmento de reta AB e coloco ali no meio a ponta da setinha. Isso aqui está errado, tá? A extremidade da setinha vai ficar na extremidade aqui, ó, do meu segmento de reta, em uma delas, tá? Sempre que eu falar do tamanho do vetor, magnitude ou intensidade de um vetor, eu vou falar no módulo dele, tamanho dele. Para falar em módulo, eu preciso colocar duas barrinhas, o nomezinho do vetor e a setinha em cima. Aqui está dizendo ou só a letrinha. Por enquanto, eu não vou trabalhar com esse ou. Por enquanto, eu quero que vocês escrevam o módulo dessa forma aqui, ó. Módulo do vetor V. No caso do vetor que eu desenhei aqui em cima, módulo, ó, duas barrinhas. AB, se eu puser só uma retinha aqui em cima, fica módulo do segmento AB. Não, é o módulo do vetor AB. Estou saindo dessa tela rabiscada, indo para minha lousinha um pouquinho. Se alguém precisar falar comigo, eu vou pedir para abrir o microfone, tá? Porque eu não vou conseguir olhar chat agora. Estou aqui na minha lousinha.
Vocês colocaram aí no caderno de vocês já o título vetores. Estou colocando aqui, ó, vetores. Nós vamos caracterizar os nossos vetores. Então, anotem aí, características. Sai aqui daqui a pouquinho. Ah, não. Não é isso que eu quero, não é uma bolinha, não. Coloquem aí, ó. Características do vetor. Então, eu já sei que um vetor tem uma direção, ok? A direção, ela pode ser vertical, horizontal ou diagonal. O que determina a direção do meu vetor é o segmento de reta. É isso que vai determinar a direção do meu vetor, tá? Então, todo vetor vai ter direção para nós, ou vertical, ou horizontal, ou diagonal. Além de ter uma direção, o vetor vai ter o que nós chamamos de sentido. Opa, tá muito larga essa caneta. Deixa eu só diminuir aqui a largura. Todo vetor, além de uma direção, tem um isso é, a ponta da seta. É ela que determina o sentido. E aí, quando a gente falar em sentido, se for na vertical, ele pode ter o sentido para cima ou para baixo. Se for na horizontal, para direita ou para esquerda. Ele não pode ter os dois ao mesmo tempo, direita e esquerda. Ele não pode ter os dois ao mesmo tempo, ser para cima e para baixo. Isso é, isto aqui, ó, não é um vetor, tá? Se aponta para cima e aponta para baixo ao mesmo tempo, não é vetor. Se for na diagonal é uma mistura de horizontal com vertical. Se há uma mistura, eu posso dizer para cima e para direita. Posso dizer para cima e para esquerda. Posso dizer ainda para baixo e para direita. Ou posso dizer para baixo e para esquerda. Então, tenho todas essas opções se for na diagonal. Se vocês preferirem, pode usar os pontos cardeais, isto é, norte, sul, leste, oeste, se preferir, e oeste. E aí, quando for um vetor na diagonal, pode usar nordeste, pode usar sudeste, pode usar sudoeste ou pode usar noroeste. Não sei se vocês lembram dos pontos cardeais. Eu sei que tem gente que tem dificuldade com direita e esquerda. Imagino que vão ter dificuldades também em lembrar aí dos pontos cardeais. Isso aqui envolve um pouquinho as aulas lá de geografia, do ensino fundamental, lá do quarto ano, eu acho, quarto, quinto ano, tá? Então, esses são os pontos cardeais, caso vocês não lembrem deles. Vou dar aqui um exemplo de vetores. Vejam que eu estou usando um papel quadriculado aqui de fundo, tá? Quando eu abrir aqui o meu simulador também usa papel quadriculado. Porque agora eu vou fazer bastante desenho. E os vetores
ficam mais fáceis da gente acompanhar aí todas as atividades e as aulas, se a gente tiver com uma folha de papel quadriculado no fundo. Se não tiver, tudo bem, tá? Mas na lista, tente ter o papel quadriculado, porque vai ajudar. Eu vou pôr aqui exemplo 1 para a gente resolver, tá? Então, eu quero características de vetores, tá? Então, vamos imaginar que eu pergunte para vocês o seguinte: quais são as características dos vetores abaixo? Daqui a pouquinho eu vou pôr alguns aqui para vocês fazerem. Eu vou subir a tela, depois eu reduzo para vocês. Eu vou desenhar aqui um vetor, origem aqui do lado esquerdo, extremidade do lado direito, a ponta da setinha do lado direito. Eu vou chamar esse vetor de vetor A, ok? Dei um nome para ele, ó. A setinha em cima da letra sempre aponta para a direita. E aqui eu vou contar quantos quadradinhos eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Vou anotar aqui o número 7 do lado, para vocês saberem que eu tenho 7 quadradinhos aqui na minha figura, tá? Então, eu contei o número de quadradinhos que eu tinha na figura, sendo que a pontinha da minha seta sempre fica dentro do quadradinho. Ó. Um quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui dentro tá a ponta da minha setinha. Ok? Se eu perguntar para vocês quais são as características do vetor, se eu quero característica do vetor, vocês vão ter que escrever assim para mim, ó. Ela quer saber a direção, ela quer saber o sentido e ela quer saber o módulo. É isso que eu quero saber. E aí, lá no enunciado, eu ainda vou colocar assim para vocês, olha, cada quadradinho do meu papel mede 2 centímetros. Eu estou numa escala, tá? Estou aqui do lado direito da lousa. Cada quadradinho do papel equivale a 2 centímetros. Vou caracterizar esse vetor. Direção dele é a direção do segmento de reta. Direção só pode ser 3. Direção vertical, horizontal ou diagonal. No caso do vetor que eu desenhei, que está aqui embaixo, vou aumentar de novo. A direção dele é vertical. Sentido, se está na vertical, eu vou responder para cima ou para baixo. Ou, se eu quiser, norte e sul. Opa, perdão, esse aqui está na horizontal. E Gráucia. Pensei no horizontal, pensei no vertical e desenhei o horizontal. Direção desse é horizontal. O vetor A. Se é na horizontal, só pode ter um sentido. Ou ele é para a direita, ou ele é para a esquerda. Nesse caso, ele aponta para a direita. Ou, se eu quiser, eu uso o ponto cardeal para este ou leste, se quiser. Módulo. Eu vou escrever da seguinte maneira. A. Módulo do vetor A igual, eu tenho 7 quadradinhos. E cada um desses quadradinhos, eu sei que medem 2 centímetros. Então, eu vou contar aqui de 2 em 2. Como são 7? 7 vezes 2, 14 centímetros. Então, eu tenho um vetor cuja direção é horizontal, sentido para a direita, módulo 14 centímetros. Vou pôr uma outra situação para vocês. E aí eu já olho o chat. Estou desenhando esse vetor grandão aqui, ó.
que eu vou chamar de vetor B. Esse é o nome do meu vetor B. Tá? Quantos intervalinhos vai ter o meu vetor B? 1 quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele tem 9 intervalinhos, só para vocês saberem. Tá? No Cotuca, quando a aula é presencial, a gente usa lousa quadriculada. Eu sempre pego salas com lousa quadriculada, exatamente por causa desses desenhos, tá? Então, eu tenho aqui o meu vetor B e eu quero as características do vetor B. Se eu quero as características dele, quais são características de um vetor? Direção, sentido e módulo. Essas são as 3 características do vetor. Lembrando que módulo é o tamanho do meu vetor, é a magnitude dele, é a intensidade dele. Então, nesse caso, direção desse vetor vai ser vertical. Se é na vertical, eu vou colocar ou para cima ou para baixo. A extremidade da seta aponta para cima. Se eu quiser, direção vertical, sentido para o norte. Módulo dele, então, 2 barrinhas, vetor, letrinha B, igual. Se são 9 intervalinhos, e cada um desses intervalinhos tem 2 centímetros, esse meu vetor mede 18 centímetros. Mais um exemplo para vocês. Estou arrastando aqui um pouquinho a tela. Nesse próximo exemplo, eu vou pôr este vetor aqui, ó, que eu vou chamar de vetor C. Em cima da setinha C, em cima da letrinha C, eu pus uma setinha, para me indicar que isso aqui é um vetor. Aqui, eu vou dividir esse vetor de acordo com o meu papel quadriculado, em intervalinhos iguais, tá? Não estou na vertical, como vocês podem ver. Eu estou numa direção agora que é diagonal, tá? Mas eu continuo com as medidas que eu tinha. Eu não vou usar a diagonal do quadradinho por enquanto com vocês. Tá? Eu estou desenhando como se fossem aqui 2 centímetros cada um. Quantos intervalozinhos eu pus aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalinhos. 7 intervalos. De novo, que é o mais curtinho de desenhar. Características desse vetor. Vou puxar minha lousa aqui para a esquerda. Espera aí que eu desloquei coisa. Características desse meu vetor. Direção. Sentido e módulo. Tem 3 características no meu vetor. Nesse caso, a direção vai ser diagonal. Sentido. Para onde está minha flechinha? Ela está para cima e também está para direita. Se eu quiser, ela aponta para a direção nordeste. Módulo, então, 2 barrinhas, setinha, vetor C, igual. Cada intervalinho desse tem 2 centímetros, então vai medir para vocês conseguirem visualizar tudo que eu coloquei e copiar, tá? Tô dando aí 30 segundinhos para quem não copiou essa tela, copiar.
Eu vou deixar o meu celular aqui. Vou reduzir aqui um pouquinho a minha tela para ir no meeting aqui de vocês. Um segundo. Cadê vocês aqui? Tá aqui. Sim, Otávio. Leste em inglês. Fabrício, 4 aulas de matemática hoje, mas a minha matemática é um pouquinho diferente, tá? Pessoal, vamos voltar aqui. Eu vou subir a tela. Se alguém não copiou, depois volta. Subir a tela, vou ampliar aqui um pouquinho. Oi? Fala. Pode falar. No módulo do vetor, você sempre vai representar a seta como a reta, o nome foi dado da reta para a direita? Ou a direita Em cima da esquerda? letrinha é sempre para a direita, tá? Aí se for embaixo em número negativo, aí muda a direção? A gente não usa número negativo aqui, tá? Peraí, deixa eu desligar esse ventilador. A gente não... Quando a gente trabalha em módulo, o módulo nunca é negativo pra gente, ok? Beleza. Eu vou pôr mais 3 situações. E quem vai me dar as características desses vetores agora são vocês, tá? Eu vou aumentar aqui a tela para 100%, porque senão eu não enxergo os quadradinhos. Eu fico meio longe do computador e eu sou míope. Então fica mais complicado para mim. Eu vou pôr 3 situações e vocês vão dizer para mim, enquanto eu faço a chamada, quais são as características desses vetores que eu estou desenhando aqui para vocês, tá? Eu continuo dizendo que cada intervalinho tem 2 centímetros, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só para vocês saberem, eu pus 10 intervalinhos. Esse vetor aqui se chama vetor X. Eu quero as características dele. Vou pôr um outro vetor aqui, que vocês também vão me dar as características dele. Ele tem 1, 2, 3 intervalinhos. E esse vetor que tem 3 intervalinhos, eu vou chamar ele de vetor Y. E eu vou pôr mais um vetor aqui para vocês. Vou pôr em laranja aqui para vocês. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 intervalinhos. E esse aqui é o meu vetor, que eu vou chamar de vetor Z. Ok? Então, aí, eu quero as características desses 3 vetores. Enquanto vocês dão as características, eu começo a chamada, tá? Vou só começar a chamada. Adrian, se puder abrir no microfone, eu agradeço, porque eu não estou vendo o chat agora. Opa. Adrian. Ok. Beleza, obrigada, Adriana. Eu vou reduzir um pouquinho a minha tela aqui, aí eu consigo ver o chat. Quem não conseguir abrir o microfone, pode colocar um Szinho para mim no chat. Tá? Então, vocês têm aí vetor X, Y e Z para me dizer as características dele. Características é direção, sentido e módulo. Tá? Andrei está presente? Eu. Arthur. Davi. Presente. Elisa.
Presente. Professora, já Emanuel. passou Oi, Emanuel pode falar. qual? Eu tô no Emanuel Conceição. Eu mesmo, cheguei bem na hora. Ah, fala, Emanuel. Presente. É presença, né? Ah, presença. Era só presença ou era alguma pergunta da matéria, Emanuel? Ah, eu ia perguntar do caderno que eu tenho aqui, o Hum. milimetrado, né? Ou era o centimetrado? Serve, não Pode tem ser? problema. Pode ser, até melhora se for milimetrado, porque você consegue ver mais detalhes aí do desenho. Por enquanto, para os vetores não faço tanta questão do milimetrado, mas nos gráficos isso vai ajudar bastante quando a gente for fazer desenho de gráficos, tá? Emanuel José. Presente, professora. Eric. Esther. Ok, Esther. Fabrício. Presente. Felipe. Ok, Felipe. Francine. Presente. Francine, qual é a direção do vetor X, Francine? É diagonal. Diagonal. Ótimo. Então, é um vetor que tem direção diagonal. Sentido, Francine? Eu coloquei para baixo, para a esquerda. Para baixo e para esquerda. Módulo, você escreveu duas barrinhas, um vetor para a direita e a letrinha X, Francine? Isso. E aí você disse que ele mede quanto? 20 centímetros. Muito bem. Obrigadão. Confiram aí o de vocês, vejam se vocês fizeram igual a Francine, tá? Giovana está presente? Estou usando a mesma escala, tá, Elisa? Giovana está presente? Não? Júlia? Professora, Presente. Pode falar. ela tá aqui sim, mas tá mutada. Ela tá, mas não tá. Depois ela se manifesta, tá certo? A Grazi tá aí? Grazi? Professor, no vetor Y, não seriam 4 barrinhas? Não, o vetor Y tem 3 intervalinhos. É intervalo de quadradinho. Ele tem 1, 2, 3. Não é o número de barrinhas que eu fiz na figura, tá? É o número de intervalos que existe na situação. Então, isso aqui é um intervalo, tá? Tem duas barrinhas representando um intervalinho, e cada intervalinho desse é 2 centímetros, ok? Eu estou na Grazi, Grazi não está. Ícaro. Presente. Ícaro, diz para mim qual é a direção do vetor Y, Ícaro. Eu coloquei vertical. Calma. Então, você escreveu direção vertical? Direção vertical. Joia. Aí você escreveu depois sentido Para baixo. para baixo. Você não inverteu, né? Você não colocou direção para baixo, nem sentido vertical, né? Para baixo, ok? O módulo você escreveu duas barrinhas, pôs uma setinha para a direita e colocou a letra Y embaixo. Você fez essa anotação aqui, barrinha. Tá. Quanto é? 6. Fez o quê? 6 centímetros. 6 centímetros. Não posso esquecer a unidade de medida, certo, Ícaro? Obrigada, Ícaro. Isabela está presente? Ok, Isa. Jamile. Ok, Jamile. Joana. Não. João Marcos. João Marcos, escreve aí no chat para mim qual é a direção do vetor Z, por favor. Se você conseguir abrir o microfone, também não tem problema. Mas
como você respondeu no chat, eu vou pedir para você digitar para mim. Qual é a direção do vetor? Ok, Giovana. Qual é a direção? Horizontal. Horizontal. Ok, João. Qual é o sentido? Para a esquerda. Para a esquerda. Muito bem. Você escreveu a palavrinha direção, escreveu a palavrinha sentido, certo? Certo. E aí, no módulo, você colocou 2 barrinhas, colocou uma setinha para a direita, colocou a letrinha Z. E quanto é que ele mede? 10 10 o quê? centímetros. Joia. Se ele tem 5 intervalinhos, cada intervalinho vale 2, portanto, ele tem aí 10 centímetros. Muito obrigada, viu, João? João Marcos. João Vitor Santos está presente? Presente. Ok. O João Vitor Morazi está presente? Beleza. E o Jonatas? Joia. Pessoal, posso apagar essa tela? Se alguém estiver ainda copiando, coloca um ponto para mim no chat, que aí eu não apago. Então, tem gente copiando, tem um pontinho ali do Emanuel, um pontinho da Esther, do Fabrício. Então, enquanto eles copiam, eu continuo aqui a chamada. Eu estou no Josias. Josias está presente? Cauê. Lemuel. Leonardo. Ok, Léo. Lívia. Ok, Lívia. Lucas. Lucas Eduardo, não? Professora, Oi. mas se a seta ela tá na diagonal, precisa colocar, tipo, pra baixo, pra esquerda? Não precisava só colocar pra esquerda? Não, porque eu posso ter para a esquerda e para cima, tá? Ah, ok. Entendeu? Do caso do vetor x, né, ele tá para baixo e para a esquerda. Mas eu poderia ter um vetor igual essa setinha que eu desenhei agora, ó. É para a esquerda, só que é para cima. Ok. Tá? Então, sempre que for um vetor na diagonal, nós vamos ver mais para frente, ele é resultado de 2 vetores juntos. Ele é resultado de um vetor que está na vertical com um vetor que está na horizontal. E aí nós vamos sempre decompor esse vetor. Isso eu vou falar para vocês agora. Acho que ainda essa semana eu acho que eu começo a falar disso para vocês, tá? O Lucas Gomes está presente? Presente. O Lucas Eduardo não, né? Lucas Marçom? Presente. Lucas Rodrigues? Presente. Matheus Alexandre? Matheus Vilhena? Presente. Michele? Presente. Copiou, Michele, o que está na lousa? Copiei. Ok, entendeu? Sim. Então tá ótimo. Mirela? Nicolas? Presente. Otávio? Ok, Otávio. Raeli? Presente. Roger? Presente. Samuel? Sofis? Ok, Samuel. Sofia tá aí? Estênio? Tô aqui. Ok, Sofia. Estênio está presente, sim. E Tiago? Opa, tô aqui. Esse S que eu peço para colocar no chat é de quem está presente, é de salve, salve mesmo. Então, vamos lá. Estou apagando essa tela. E agora vocês vão colocar outro título aí na tela de vocês. Tá? Vou aumentar aqui um pouquinho. Vou sair, não vou ver mais o chat agora. Coloquem aí um título que é Operações
ele vira isso aqui. Operações vetoriais. Vetor não é só ficar dizendo direção e sentido, tá? Nós vamos fazer continhas com esses vetores. Que continhas que nós vamos fazer? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Eu estou começando pela adição de vetores. E dentro da adição de vetores, eu vou ter vários tipos de adições que eu posso fazer. A primeira adição que eu vou fazer com vocês é a adição de vetores com mesma direção e mesmo sentido. Depois eu vou fazer de vetores com mesma direção e sentidos opostos. Depois eu vou fazer com vetores ortogonais entre si, usando a regra do paralelogramo e a regra do polígono. Depois eu ainda vou fazer a adição de vetores que não são ortogonais. São vetores que podem ter qualquer direção e qualquer sentido. E aí eu vou falar de lei dos cossenos e decomposição de vetores. Aí eu vou precisar um pouquinho das relações trigonométricas. Seno, cosseno, tangente. E aí eu vou pedir um help também para o outro professor de matemática, né? O que dá matemática de verdade para vocês. Então eu vou precisar que vocês saibam relações trigonométricas, tá? Isso tudo antes de falar de subtração de vetores. Depois eu vou falar de subtração, de vetores com mesma direção e mesmo sentido, vetores com mesma direção e sentidos opostos. Aí eu vou falar de multiplicação, e aí eu vou falar de divisão, tá? Então, primeira situação de vetores de mesma direção e mesmo sentido. Eu vou desenhar aqui o mais fácil possível para vocês fazerem aí no caderno de vocês, ok? Estou desenhando um vetor A na horizontal para a direita. Não estou incomodada agora com o número de quadradinhos desse vetor, tá? É só um vetor na horizontal para a direita. E eu vou juntar com um outro vetor que também está na horizontal para a direita, que eu vou chamar de vetor B. Eu vou escrever que S é a soma do meu vetor A mais o meu vetor B. Então, eu quero somar A mais B. E se eu colocar aqui um vetor C? Se eu colocar aqui um vetor C, eu vou ter aqui, ó, C. E se eu colocar um vetor D, eu vou pôr mais D, mais E, mais F. Nessas situações, como o meu vetor A é na horizontal, o B é na horizontal e o C é na horizontal, o meu vetor soma vai estar num segmento de reta na horizontal. Como o vetor A aponta para a direita, o vetor B aponta para a direita e o vetor C aponta para a direita, o meu vetor soma também vai apontar para a direita. Então, eu desenhei aqui o meu vetor soma. Com que características? Horizontal para a direita, porque afinal de contas, o A, o B e o C são horizontais para a direita. Tamanho desse vetor, isso é, o módulo do meu vetor soma. Olha como eu escrevi, módulo do vetor soma. Ele vai ser o módulo do vetor A mais o módulo do vetor B mais o módulo do vetor C. Então, eu tenho que somar os módulos. Eu vou contar a quantidade de quadradinhos. Vejam que quando eu faço isto aqui, não é a mesma coisa que isto aqui que eu acabei de grifar. São coisas diferentes. Eu sempre vou representar a adição por esse símbolo. S igual a A mais B mais C com as setinhas em cima. Porém, nem sempre eu vou somar módulos. Eu vou ter situações que eu vou subtrair módulos. Eu vou ter situações que, embora eu esteja escrevendo soma aqui, eu vou fazer teorema de Pitágoras. Eu vou fazer lei dos cossenos.
eu vou fazer decomposição de vetores. Então, o caso mais simples que a gente tem é onde o módulo do meu vetor resultante da soma vai ser a soma de todos os módulos, tá? Eu vou diminuir aqui um pouquinho a minha tela, do lado esquerdo. Vou diminuir aqui, ó, só para vocês conseguirem copiar. Opa, diminuir demais. E lá é. E eu vou pegar o simulador de vetores, tá? Não tô vendo vocês no chat, então se precisar falar comigo, liga o microfone, ou escreve no chat e alguém fala para mim. Nesse simulador, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Eu estou no site do PET Colorado. Ah, deixa eu entrar aqui de novo. É esse site aqui. Aparece nos slides de aula para vocês. Tá? Tem uns slidezinhos de aula que tá lá no e-book. É que agora eu não estou no slide, porque o meu slide era só de características de vetor. Daqui a pouquinho eu volto lá nos slides. Eu vou explorar vetores em 2D, em 2 dimensões, tá? Nesse site, aqui do lado direito, eu tenho soma, eu tenho valores, eu tenho o ângulo de inclinação do meu vetor. Por enquanto eu não estou mexendo com o ângulo, tá? Eu tenho como é que eu posso visualizar esses vetores. E aqui embaixo eu tenho 3 vetorzinhos, A, B e C. Eu vou pegar um vetor A, vou trazer aqui para o meu papel quadriculado, e vou colocar esse meu vetor A na vertical, apontando para cima, mas eu vou pôr ele em cima do eixo X, tá? Aqui em cima da tela, tá aparecendo assim para mim, ó, módulo, vou aumentar aqui, tá aparecendo módulo do vetor A. 9. O que é esse 9? 9 quadradinhos aqui do papel quadriculado, ok? Ângulo. Ângulo, ele está me mostrando o ângulo com eixo X. Então, com o eixo X, ele está formando aqui um ângulo de 90 graus. Eu não consigo escrever nessa tela aqui do chat, tá? Então, eu vou brincando aqui com o mouse. Tem um ângulo de 90 graus com eixo X. AX vale 0, AY vale 9. Ignorem esse AX, ignorem o AY, porque são componentes de vetor, e eu vou falar disso para vocês depois. Então, eu coloquei aqui um vetor A. Se eu clicar aqui, valores, ele vai mostrar aqui do ladinho do meu vetor A, ó, módulo do vetor A igual a 9. Vou arrastar para a tela um outro vetor, que eu vou chamar de vetor B, né, que ele chama de vetor B. Estou colocando ele também na vertical, e eu vou pôr ele aqui com 4 quadradinhos. Então, ele mede 4 quadradinhos do papel quadriculado. Vou pegar um vetor C, eu não quero ir para baixo por enquanto, porque eu estou falando de vetores de mesma direção e mesmo sentido. Então, eu vou inverter ele, ó. Vou colocar ele aqui para cima. E eu peguei um vetor C, só estou apoiando no eixo X, tá? Não preciso nem apoiar no eixo X se eu não quiser. Posso colocar esses vetores aqui em qualquer posição, tá? São vetores com mesmas características, vertical, e todos eles apontam para cima. E eu sei os valores deles. Aí eu quero o vetor soma. Eu vou aqui do lado direito e eu clico em soma. E ele vai me mostrar um vetor bem grandão, que é o vetor S, tá? Características desse vetor S. Ele está na vertical. Sentido dele para cima, porque o A, o B e o C estavam na vertical para cima. Então, o S tem que estar na vertical para cima também. Quanto mede o vetor S? 23. Como é que ele fez para achar esse módulo do S igual a 23? Ele pegou o módulo do vetor A, somou com o módulo do vetor B e somou com o módulo do vetor C. E achou 23. É o mesmo que pegar o vetor A, vou colocar o vetor A aqui do lado direito. Pegar o vetor B, eu estou unindo a origem do B com a extremidade do A. Pontinha com origem.
E vou pegar aqui, ó, a pontinha do C e unir com a extremidade do B. Sempre unindo origem com extremidade. O meu vetor tem uma origem aqui no A, tem uma extremidade ali no C, e se eu começar a olhar quanto ele mede no total, o comprimento dele, eu vou ver que é 9 mais 7 mais 7, o que vai me dar 23. Vetores de mesma direção e mesmo sentido, ok? Sempre que eu tiver vetores de mesma direção e mesmo sentido, eu vou somar esses vetores. Vou sair aqui do simulador um pouquinho. Eu quero sair dele. Tá? Agora eu vou para uma outra situação. Se quiser usar esse termo cabeça e pé, tudo bem, Josias. Não tem problema. Tá? Eu vou sempre falar origem e extremidade. Estou indo para uma segunda situação de adição de vetores. Então, eu já vi o que acontece com vetores que têm mesma direção e mesmo sentido. Agora, eu vou para a segunda situação. Qual é a minha segunda situação? Vetores com mesma direção e sentidos opostos. Isto é, eu vou ter um vetor A, só como exemplo aqui embaixo, na horizontal para a direita. Eu vou ter um vetor B também na horizontal. Só que ao invés dele ser para a direita, ele é para a esquerda. Eu vou continuar escrevendo que eu quero a soma do meu vetor A com o meu vetor B. E se tiver um vetor C? Calma que eu já coloco outro vetor aí. Espera aí. Por enquanto, vamos pensar na soma de A mais B. Como os dois vetores estão na horizontal, o meu vetor soma vai ter que estar na horizontal também. Só que eu tenho apontando para a direita e apontando para a esquerda. E eu não posso colocar dois sentidos no meu vetor. Eu vou colocar apenas um sentido. Qual sentido que eu vou pôr nesse meu segmento de reta que está na horizontal? O sentido do meu vetor maior. Quem é o meu vetor maior? O meu vetor maior é o meu vetor A. Como eu estou torta, gente. Meu vetor A. Eu vou desenhar o meu vetor S pequeno. E por que eu estou desenhando o meu vetor S pequeno? Porque para eu saber o tamanho desse vetor S, que é o módulo dele, eu vou pegar o módulo do meu vetor maior, que é o vetor A, e vou subtrair o módulo do vetor B. Eu escrevi soma, porque eu estou juntando vetores. Porém, na hora de saber o valor do meu vetor soma, eu estou fazendo uma subtração dos módulos. Então, vetores com mesma direção e sentidos opostos, eu subtraio os módulos. Anotem essa informação aí no caderninho de vocês, tá? Eu vou usar lá o simulador de novo para mostrar para vocês, porque aí fica mais fácil, os desenhos ficam mais bonitinhos na simulação. Então, vou abrir aqui o site da simulação, depois eu volto para a luzinha. Então, estou apagando essa situação aqui do meu vetor soma, que eu tinha. Vou tirar o meu vetor C. Vamos supor que eu tenha um vetor A na vertical para cima. Eu vou pôr que esse vetor A, o valor dele é de 15 quadradinhos. E agora, eu tenho um vetor B, que está na vertical, para baixo, e esse vetor B mede 8 quadradinhos. Então, eu quero juntar um vetor A com um vetor B, vetores de mesma direção e sentidos opostos. É como se esse meu vetor B anulasse todo esse pedacinho aqui, ó, do meu vetor A.
Então, é como se ele estivesse anulando esse pedaço do meu vetor A. Se ele está anulando esse pedaço do meu vetor A, vai sobrar para mim a parte aqui de cima do meu vetor A. Então, quando eu for desenhar o meu vetor soma, vejam que o meu vetor soma corresponde a essa medida aqui, ó, como se eu tivesse do meu vetor A, tirando esse pedaço aqui do meu vetor B, tirei fora, apaguei essa parte aqui de baixo do A, e o que sobrou aqui em cima é a soma do A mais B. E aí, nesse caso, meu vetor soma tem a mesma direção dos dois, vertical, sentido do maior, que é o A, e o módulo dele, o tamanho dele, é o módulo do meu vetor maior, que é o A, menos o módulo do meu vetor menor, que é o B. Ah, e se fosse o contrário? Se o A fosse pequenininho e se o B fosse grandão. O que ia acontecer se fosse o contrário? A pequenininho e B grandão. Tá aqui o meu vetor soma. Eu pus o A com 4 unidades agora, na vertical para cima, o B com 15 unidades na vertical para baixo. Vejam, é como se o meu vetor A, pequenininho, anulasse aqui essa parte do meu vetor B, a parte que tem a origem, ó, como se ele anulasse essa parte aqui de cima, e sobrasse para mim, para baixo, 11 quadradinhos. Então, não importa qual a direção, qual é o sentido desses vetores, tá? Desde que tenham direções iguais e sentidos opostos, o meu vetor resultante vai ter a direção em comum entre eles, porém, ele vai ter o sentido do vetor maior e mais, ele vai apontar, o módulo dele vai ser a subtração desses dois módulos. Eu vou aqui para minha lousinha, tá? Eu não uso o sinalzinho de menos aqui. Eu uso só quando eu escrevo essa expressão matemática. Vamos sair um pouquinho, módulo é sempre positivo, tá? Então, se o A mede 15, o B mede 5, é 15 menos 5. Eu não vou dizer, meu vetor B é menos 5, ele vale 5. O fato dele estar no sentido oposto é que me diz que eu vou fazer uma continha de menos, tá? Quando eu entrar bem nas grandezas físicas, por enquanto eu estou em matemática, vocês vão compreender o que eu estou falando. Se eu estou falando em falar em grandezas físicas, só para vocês terem uma ideia. Suponha que eu tenha um bloquinho sobre uma mesa. Vem uma pessoa e puxa esse bloquinho para a direita com uma força de 5 newtons. E uma outra pessoa que puxa o bloquinho para a direita com uma força de 2 newtons. São vetores de mesma direção e mesmo sentido que eu desenhei. Eu vou ter, nesse caso, fisicamente falando, um vetor força resultante, tá? Esse meu vetor força resultante, ele vai ser, isso aqui eu vou chamar de F1, esse aqui de baixo eu vou chamar de F2, o meu vetor força resultante, ele vai ser F1 mais F2. Se o F1 vale 5 e o F2 vale 10, o módulo do meu vetor força resultante é 5 mais 2. Ou, se vocês quiserem, o módulo do vetor força resultante, ele é o módulo do F1 mais o módulo do F2. Aqui eu já estou em física, ó, que é 5 mais 2, o que vai me dar um módulo do vetor força resultante igual a 7 newtons. É o mesmo que eu ter uma superfície, um bloquinho, e ao invés de eu dizer que tem duas forças puxando esse bloquinho, eu tenho uma única força, e essa única força vale 7 newtons, tá? Isso é uma situação da física. Poderia dizer para vocês ainda o seguinte, isso é só um exemplo, não vou deixar na lousa não, é só para exemplificar situações que a gente vai olhar. Tem uma mesa, sobre essa mesa eu puxo um bloquinho para a direita, com uma força F1 de 5 newtons, e alguém puxa esse bloquinho para
à esquerda com uma força F2 de 2 newtons, tá? Módulo dessas forças. F1 e F2. O F1 é maior do que o F2, o que significa que esse bloquinho vai ser puxado para a direita. Se ele vai ser puxado para a direita, ele vai ser puxado para a direita com uma força que eu vou chamar de força resultante. Como são vetores de mesma direção e mesmo sentido, eu vou fazer uma soma vetorial. Vou somar o meu vetor F1 com o meu vetor F2, porque tem duas pessoas juntas ali produzindo forças nesse corpo. Então, o módulo do meu vetor força resultante, nesse caso, vai ser o módulo do maior, que é o F1, menos o módulo do menor, que é o F2. Isso aqui, para mim, são tamanhos. O meu vetor força resultante, portanto, ele vai ser 5 menos 2, que vai ser 3. 3 newtons. Para onde? Para o lado do meu vetor maior. Quem era o meu vetor maior? Era o de 5 newtons. Então, esse vetor resultante que eu desenhei vale 3 newtons. Tá? E se tivessem puxando, Glaucio, com vetores de tamanhos iguais, 5 newtons para um lado e 5 newtons para o outro lado, o que ia acontecer se puxasse com vetores iguais, 5 para a direita e 5 para a esquerda? Se eu puxasse com 5 para a direita e 5 para a esquerda, esse objeto não ia sair do lugar. E por que ele não ia sair do lugar? Porque 5 menos 5 vai me dar 0. Então, eu não tenho como desenhar o meu vetor força resultante, porque ele não tem tamanho. Eu não tenho força resultante na situação. Ok? Esse é um exemplo de uma situação que a gente vai ver em física. Outro exemplo. Imaginem vocês que eu tenho um rio, cujas águas do rio estão indo na horizontal para baixo. Então, ó, aqui eu representei a velocidade da água do rio. Vamos supor que o rio esteja indo a 1 metro por segundo para baixo. E tem alguém lá nesse rio com o seu barquinho e imprime ao barquinho, só o motor do barquinho, sozinho, é capaz de imprimir uma velocidade para esse barco de 3 metros por segundo. Vou pegar uma pessoa fora do rio. Para essa pessoinha que está fora do rio, ela vai ver o barquinho se movimentar. Mas ela não vai ver o barquinho se movimentar com uma velocidade de 3 metros por segundo e nem com uma velocidade de 1 metro por segundo. Ela vai ver esse barquinho se movimentar com uma velocidade resultante, que vai ser a velocidade do rio mais a velocidade do barquinho. E aí, como é que eu calculo a velocidade com que essa pessoa está vendo o barquinho se movimentar? Eu pego a velocidade do rio em módulo e somo com a velocidade do barco em módulo. Então, para quem está fora, esse barquinho não está se movimentando nem a 3 e nem a 1 metro por segundo. Está se movimentando a 4 metros por segundo, na horizontal para a direita. Aí eu posso ter a outra situação, que é as águas do rio estão para baixo a 1 metro por segundo e tem a pessoinha lá no seu barquinho, imprimindo ao motor do barquinho uma velocidade rio acima. Isso é, uma velocidade na horizontal para a esquerda. Vamos supor, de 3 metros por segundo. Para a pessoa que está aqui fora, o barco não está a 3 e nem o rio está a 1. Até está, o barco vai estar numa velocidade maior. O rio, se ela olhar só para a água do rio, vai estar a 1. Mas ela está olhando para o barco. O barquinho vai estar se movimentando numa velocidade que vai ser 3 menos 1, que vai dar 2 metros por segundo. Ok? Algumas situações da física. Vocês já estão numa idade que vocês devem ter feito já essa brincadeira que eu vou falar. Vocês vão em algum lugar que tem uma escada rolante. Vamos supor que a escada rolante esteja subindo. Vamos supor que essa velocidade da escada rolante seja de 0,5 metros por segundo. E aí você está com muita pressa. E aí você, ao invés de ficar parado na escada rolante, você começa
a correr, subir correndo essa escada rolante, com uma velocidade de 1 metro por segundo. Você chega lá em cima mais rápido. Por quê? Porque você tem a sua velocidade mais a velocidade da escada rolante te levando para cima. Tá? Até aqui, tranquilo. Vocês já fizeram isso em alguma vez na vida de vocês. Aí você tem uma escada rolante que está subindo. Pode ser esteira também, tá? Você tem uma escada rolante que está subindo a 0,5 metro por segundo. E aí você está lá, né, com seus 13, 14 anos, querendo brincar de descer essa escada rolante. Mas a escada rolante sobe, mas você é teimoso, você quer descer. Qualquer velocidade menor do que 0,5, você não vai conseguir descer, porque a escada rolante vai sempre te levar para cima. Tá? Se você ficar com a mesma velocidade de 0,5 metros por segundo em um degrau, você também não sai do lugar. Então, se você tem uma escada rolante que está subindo e você quer descer, você tem que colocar uma velocidade maior do que 0,5. Você vai demorar mais tempo para chegar lá embaixo. Por qual motivo? Ah, tem várias pessoas no caminho, professora, tentando subir. Imagina que está só você na escada rolante, tá? Você quer descer. Nessa situação que está só você querendo descer, você tem o seu 1 metro por segundo para baixo, a escada rolante está te levando sempre 0,5 metros por segundo para cima, você demora mais tempo porque a sua velocidade resultante vai ser de 0,5 metro por segundo para baixo. Você vai conseguir descer, só que você vai levar mais tempo. Por quê? Porque a escada rolante está subindo e ela está atrapalhando você. Então, olha, a física, ela está presente no nosso dia a dia o tempo todo, inclusive a física vetorial, tá? A brincar de se movimentar numa escada rolante, no sentido oposto ao da escada, é aula de física, ok? Ah, não é na escada, é na esteira. Tudo bem, também é aula de física. E isso são vetores. Vou pôr uma outra situação. Vetores. Ah, e antes da outra situação, peraí. E se eu tivesse, vou pôr aqui um exemplo, e vou deixar vocês pensando nele um minutinho. Meu filho me chamou e eu preciso olhar o que ele quer. Tenho aqui um vetor A. Esse meu vetor A tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Tenho um vetor B. Vou desenhar esse vetor B. Ah, meu Deus, apaga aqui. Limpa, ok? Meu vetor B eu vou pôr com 2 quadradinhos. Só 2. E eu vou pôr um vetor C para a esquerda. Tá? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quadradinhos. Tá aqui o meu vetor A, B e C. E eu quero que vocês digam para mim quais são as características. Opa! Quais são as características do vetor soma de A mais B mais C. Olha o que eu escrevi. Vetor soma de A mais B mais C. Eu vou dar 30 segundos para vocês fazerem isso. Opa! Vou chamar alguém para fazer essa soma para mim. Acharam a característica aí do meu vetor?
Olha, o Emanuel respondeu aqui, ó. Horizontal para a esquerda, módulo 5. Será que é isso? O Ícaro perguntou aí, vai ser 5? Ô, professor, Oi. a escala ainda é 2 ou é 1? A escala é 1. Um quadradinho só. Então, já conseguiram pensar em alguma coisa aí? 5 centímetros horizontal para a esquerda. Primeira coisa que vocês devem ter feito, juntaram o vetor A com o vetor B, ok? E da junção do vetor A com o vetor B, como os dois são na horizontal para a direita, vocês vão ter um vetor resultante do A mais B, horizontal para a direita, um vetor AB, que mede 8 quadradinhos. Então, vocês fizeram A mais B. Espera aí que eu tô achando um vetor aqui, que eu chamei de vetor AB, que eu juntei os dois. Eu juntei 5, ou melhor, 6 com 2, que deu 8. Vocês podem ter até pulado esse passo aqui, não tem problema nenhum. Aí vocês pegaram esse vetor que vale 8 e juntaram com o vetor C, que era o vetor maior, 13. Então, o meu vetor soma, na verdade, ele foi calculado de que maneira aí por vocês? Vocês pegaram o vetor C, que era um vetor grandão, o módulo dele, e subtraíram o módulo do A e B juntos. E aí o vetor soma de vocês... Opa, porque ele sumiu com tudo que estava aqui. O vetor soma de vocês vai ser 13 menos 8. O vetor soma de vocês vai ter 5 quadradinhos. Direção horizontal. Sentido do vetor maior aqui, que era o C. Tá? O C juntos, o C ainda é maior do que o A e o B juntos. Se o A e o B juntos estivessem maior do que o vetor C, aí o meu vetor soma apontaria para o lado do A e B juntos. Ok? Eu não estou pondo unidade de medida, então aqui não está aparecendo unidade, porque eu estou na aula de matemática, tá? Na aula de matemática eu não uso unidades aqui, eu uso apenas números. Em algumas situações, eu vou pôr a letrinha U, tá? Esse U pode ser centímetros, esse U pode ser milímetros, esse U pode ser newtons, esse U pode ser metros por segundo. Se o problema não der nada, eu não coloco nada. Se o problema é escrever U de unidades, 5 unidades, 4 unidades, é porque ele está se referindo aí a quadradinhos do papel quadriculado. Ok, até aqui. Muito complexo essa soma vetorial, essas operações vetoriais? Sim, não. Parece bem tranquilo, né? É que até agora não colocou as coisas, né? Ah, não coloquei coisas, é sinal que eu vou colocar coisas ainda, né? No meu simulador, eu poderia ter A, B, posso colocar aqui um vetor C, ó, e eu quero A mais B mais C aqui. O simulador, ele já me dá a resposta logo de imediato, né? Vou tirar aqui a soma. Eu tenho A para cima, B e C para baixo. Então, nesse caso, primeira coisa que eu sei, os três estão na vertical, o meu vetor soma vai estar na vertical também. O sentido, aí eu vou parar para olhar. B e C estão no mesmo sentido, então eu vou somar. B e C juntos é maior do que o A. Então, eu faço 10 mais 15, que dá 25, e subtraio 4, o que vai me dar 21. Então, meu vetor soma está na vertical para baixo, e o tamanho dele é de 21 centímetros, 21 unidades, 21 newtons. Vai depender de cada exercício que ele estiver trazendo para mim de informação. Aí, se não for assim, se for na diagonal, faz diferença se eu tiver todos na diagonal?
então, desde que essa diagonal tem o mesmo ângulo de inclinação, peraí que eu vou arrumar aqui. Vou pôr só 2 primeiro. Ó, eu não fiz nenhum na diagonal, tá? Mas aí eu tenho um vetor de 5 e um vetor de 14,4. Vetores de mesma direção em sentidos opostos, eu subtraio os módulos. Então, de 14,4, eu tiro 5, eu fico com 9,4. Sentido do vetor B. Se eu colocar no vetor C, aqui, ó, nessa minha situação, peraí que eu vou pôr na mesma diagonal, tá? E esse meu vetor C está apontando para o mesmo lado do meu vetor B. O que eu vou fazer nessa situação? Primeiro, eu junto B com C, 14,4 com mais 10,8, faço essa soma e tiro 5. E eu vou achar aqui um vetor soma de 20,2, tá? Sentido do vetor que está maior, mas o B e o C juntos é maior do que o A. Portanto, vai ter o sentido do B e do C juntos. Ok? Até aqui? Então, vamos continuar. Josias, você já viu essa matéria antes, Josias? Pessoal, eu estou falando nisso nas minhas aulas, mas o professor de mecânica aplicada, ele vai falar disso. Só que quando ele for falar disso, provavelmente ele já vai falar assim, olha, a professora de física já ensinou vocês vetores. E provavelmente ele vai começar como se todos já dominassem o assunto, tá? Isso aqui vocês vão usar bastante em mecânica aplicada. Agora vamos falar de vetores ortogonais. O que será que são vetores? Ah, Josias, você já fez comigo? Que bom, aí você fez o presencial, hein, Josias? Viu os meus vetortos desenhados na lousa. Vetores ortogonais. O que significam vetores ortogonais? São aqueles que formam 90 graus entre si. Isto é, vou pegar um vetor A na vertical e vou pegar um vetor B na horizontal. Não estou preocupada com o tamanho desses vetores agora, tá? Estou só mostrando uma situação. Nessa situação, de novo, eu quero o vetor soma de A mais B. O vetor A é um vetor na horizontal. O vetor B é um, perdão, o vetor A é um vetor na vertical. O vetor B é um vetor na horizontal. Soma não vai estar nem na vertical e nem na horizontal. O meu vetor soma, nesse caso, ele vai ter como característica dele a direção diagonal. Eu junto um na vertical com um na horizontal, meu resultado vai ser na diagonal. Sentido do meu vetor soma. O sentido do meu vetor soma vai ser o sentido do que está na vertical, para cima, mais o sentido do que está na horizontal. Nesse caso, para cima e para a direita. O módulo do meu vetor soma, nesse caso, ele é calculado da seguinte maneira. Módulo do vetor soma ao quadrado vai ser o módulo do vetor A ao quadrado mais o módulo do vetor B ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Por que isso? Quando os vetores estão ortogonais, eu tenho duas maneiras de fazer essa soma vetorial, prestando bastante atenção no que eu vou falar. Uma dessas maneiras é usando a regra do paralelograma ou paralelogramo. O que me diz a regra do paralelogramo? Eu vou desenhar o meu vetor A na vertical para cima.
Eu vou pegar o meu vetor B, que está aqui em cima, eu vou trazer ele junto do vetor A, de tal forma que eu vou unir origem com origem. Então, na regra do paralelogramo, o que eu sei é que essas origens aqui, ó, elas têm que ficar juntas. Origem com origem. Eu vou pegar uma linha imaginária aqui na extremidade do B, paralela ao meu vetor A. Então, lá da pontinha do B, eu vou traçar uma linha com a régua, ou vou aproveitar meu papel quadriculado, e vou traçar uma linha imaginária aqui na vertical, passando pela pontinha do B. É na pontinha, não é aqui, ó. Às vezes vocês fazem a setinha e traçam a reta paralela em qualquer lugar. Não, é na pontinha do vetor, ok? Não é em qualquer lugar que eu posso traçar paralela. Tracei uma paralela ao A na pontinha do B. Agora eu vou pegar lá na pontinha do A e eu vou desenhar uma linha paralela ao meu vetor B, passando aqui na pontinha do vetor A. Paralela. Vejam, eu fechei tipo um quadradinho, eu fechei um retângulo aqui. Eu fiquei com o encontro de duas paralelas. Onde está o meu vetor soma? O meu vetor soma vai estar na origem em comum dos dois vetores, com a extremidade no encontro das paralelas. Aqui está o meu vetor soma. Então, na regra do paralelogramo, eu tenho que lembrar que eu vou ter que traçar paralelas. E essas paralelas não podem ser traçadas em qualquer lugar. Essas paralelas, elas são traçadas sempre passando na extremidade dos vetores. Existe uma outra regra que eu posso usar para fazer a soma vetorial, que é a tal da regra do polígono. O que diz a regra do polígono? É uma outra maneira de fazer a soma. Eu vou pegar o meu vetor A, do jeitinho que ele é, com todas as características dele, na vertical, para cima, medindo tanto que ele mede, e vou juntar com o vetor B, porém, eu vou juntar origem com extremidade. Isso é, eu vou trazer a origem do B na extremidade do A. Aí, se eu quisesse pegar o vetor A, e ao invés de unir a origem do B com a extremidade do A, eu colocasse o B aqui embaixo, ó, unindo origem do A com a extremidade do B. Não tem problema. O que a gente precisa lembrar de fazer é sempre unir origem com extremidade. Não importa qual origem, tá? Se eu juntar origem com origem, a regra não é polígono, a regra é paralelogramo. Aqui eu estou unindo origem com extremidade. Onde está o meu vetor S? Na origem livre com a extremidade livre. Então, aqui está o meu vetor S. É o mesmo que eu desenhei aqui do lado, ó. É o mesmo, não pode ser diferente, tá? Origem livre com extremidade livre. Aqui está o vetor S. Ok? Em alguns casos, eu vou pedir para vocês resolverem vetores usando regra do paralelogramo. Então, eu vou dar um exercício. Faça a soma vetorial, mas utilize a regra do paralelogramo. Professora, posso fazer pela regra do polígono? Não, eu estou pedindo pela regra do paralelogramo. Em outras situações, eu vou falar para vocês. Façam a soma vetorial utilizando a regra do polígono. Então, não é para traçar paralelas. É para usar a regra específica do polígono. Ok? Se eu não falar nada, aí vocês usam a regra que vocês quiserem. Ou a do polígono, ou a do paralelogramo. Tanto faz as regras
O meu vetor soma, ele é o mesmo. Se vocês olharem, ó, o vetor soma pelo paralelogramo, ele está na diagonal, para cima e para a direita, igual eu previ, ó, diagonal, para cima e para a direita. Se eu olhar pela regra do polígono, tanto faz unir origem com extremidade do A ou do B aqui, o meu vetor soma está na diagonal, para cima, para a direita. Se eu olhar na regra do paralelogramo, eu posso dizer que eu tenho um triângulo aqui embaixo, ó. Esse triângulo aqui de baixo, um lado mede B, o outro lado mede A, aqui é a mesma medida do A, e aqui eu tenho o meu vetor S. Se eu olhar pela regra do polígono, o meu triângulo já aparece aqui meio que desenhado para nós, né? Aqui no polígono. Ah, eu quero mudar para o marca-texto, ele não muda. Aí ele primeiro risca, depois... Que zona! Minha luzinha tá judiando de mim agora. Aí pintou. Vamos tentar marcar aqui o triângulo, tá? Esse triângulo aqui, ó. AB. Minha lousa tá dando um delay aí, ó. Deixa eu só desconectar um minutinho essa luzinha, porque ela tá agora querendo judiar de mim. Voltou. Vamos ver se agora ela vai. Já. Nesse triângulo, B e A são catetos. Então, aqui está o B, aqui está o A. Ângulo de 90 graus entre A e B. Aqui eu teria também um ângulo de 90 graus entre A e B. É um triângulo retângulo, onde o meu vetor S é a hipotenusa desse triângulo. Se eu tenho um cateto que eu chamo A, um outro cateto que eu chamo B, e a hipotenusa eu chamo de S, e esse meu triângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, para saber a hipotenusa, eu uso o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma desses catetos, cada um deles ao quadrado. Como o meu cateto, um deles é o vetor A, e o outro cateto é o vetor B, vejam que eu tive que escrever aqui o teorema de Pitágoras para calcular essa soma vetorial. Ok. Complexo. Quem nunca ouviu falar em teorema de Pitágoras? Alguém nunca ouviu falar em teorema de Pitágoras? Roger, você nunca ouviu falar? Roger, quem mais? Mas você nunca aprendeu. Tá ok, Michele. Eu não vou deduzir o teorema de Pitágoras, tá? Felipe também não ouviu falar. Mas vamos supor, eu vou aqui para o meu simulador, tá? Então, vem aqui no simulador. Que aí o simulador dá figuras mais bonitinhas aqui para nós. Vamos supor que eu tenha vetores ortogonais, que significam vetores ortogonais mesmo, perpendiculares entre si. Vamos supor que eu tenha um vetor A, que está aqui na horizontal, medindo 10. Eu tenho um vetor B, que está aqui na vertical. Vou diminuir aqui o tamanho do meu vetor B. O meu vetor B mede 6. Então, eu tenho um vetor vertical e um vetor horizontal. O meu vetor soma não vai estar nem na vertical e nem na horizontal. Meu vetor soma vai estar na diagonal. O vetor A está para a direita. O vetor C, estou somando A com C. O vetor C está para baixo. Então, o meu vetor A para a direita e o meu vetor C para baixo, os dois juntos, vai me dar um vetor soma que vai ter o sentido diagonal, direção diagonal, o sentido direita para baixo. O módulo dele, aí vai depender de que regra eu quero usar. Para desenhar o vetor apenas, o módulo eu calculo do mesmo jeito. Se eu unir o C com o A da maneira que eu estou unindo, ó, C e A,
origem com extremidade, essa regra é a do polígono. Onde está o meu vetor soma? Na origem livre, com a extremidade livre. Então, ó, o meu desenho do vetor soma. Ele aparece aqui fora, eu vou arrastar ele para cá. Ó. Meu vetor soma está na origem livre, com a extremidade livre, pela regra do paralelogramo. Poderia fazer isso aqui, ó. Trazer o C aqui, ó. Oi. Tem como, sei lá, mexer em alguma coisa para o valor do vetor S, ao invés de ser um número com uma casa decimal, por exemplo, aparecer a raiz ou alguma coisa do tipo? Calma, eu vou chegar aí. Peraí. A aula termina 9h10. Eu tenho 3 minutinhos, acho que eu chego. Aqui está o meu vetor soma. O que eu não posso fazer, se eu quiser, eu posso fazer isso aqui, ó. Unir extremidade, origem com origem, do A com o C. Aí eu traço as paralelas e acho o meu vetor soma, tá? Paralela ao A, passando pelo C, paralela ao C, passando pelo A, o meu vetor soma está aqui na diagonal. Para achar esse vetor soma, o que ele fez? 10 ao quadrado, que é 100, mais 6 ao quadrado, que é 36. 100 mais 36 vai dar 136. Então, o vetor soma é a raiz quadrada de 136. Como ele faz cálculo aqui de raiz quadrada, ele disse, ó, a raiz quadrada de 136 é 11,7. Mas nem sempre eu vou conseguir fazer continha de raiz quadrada. Então, eu deixo na raiz, tá? Se eu não tiver nenhuma calculadora, eu posso deixar na raiz. Então, o que eu sei? Eu sei que eu tenho um vetor A, eu vou pôr outros valores aqui. A bateria do meu celular agora está acabando, do meu computador está acabando. Vamos supor que eu pus um vetor A aqui, eu pus um vetor B aqui, ó. Eu uni origem com origem. Que regra que eu estou usando se eu unir origem com origem? A regra do Paralelogramo. Unir origem com origem é paralelogramo. Traço uma paralela ao B, passando pela extremidade do A. Traço uma paralela ao A, passando pela extremidade do B. Onde está o meu vetor S? Na origem dos dois, com a extremidade no encontro das paralelas. Esse é um jeito, pela regra do paralelogramo. Se eu quisesse, eu poderia unir origem com extremidade. Como eu acho o tamanho desse meu vetor S? O tamanho desse vetor S, Glaucia, ele é S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Quanto mede o meu vetor S? Ainda não sei. Quanto mede o A? Nesse caso, a Glaucia colocou ali que o A mede 3. Então, 3 ao quadrado. Mas eu coloquei aqui que o B também mede 3. Então, mais 3 ao quadrado. Agora, aqui é matemática. 3 ao quadrado é 9. 3 ao quadrado, 9. 9 mais 9, 18. Então, o módulo do meu vetor S ao quadrado vale 18. Ou, se eu quiser, o módulo do meu vetor S é a raiz quadrada de 18. Professora, Pode deixar assim? Oi? agora a aula de matemática. Deu horário? A aula começa às 7h30, vai até às 8h20. Depois das 8h20, eu vou até às 9h10. Então, São 9h10. Não, sim, agora são 9h10. Aqui da outra vez eu parei até um pouquinho mais cedo. Eu só estou encerrando aqui, tá? Já estou encerrando. Então, eu posso deixar na raiz se eu quiser, tá? Se eu não quiser deixar na raiz, eu posso pegar a calculadora e fazer a raiz. Eu poderia olhar para esse pedacinho aqui e dizer, olha, o 3 ao quadrado, ele aparece 2 vezes. Então, eu posso fazer isso aqui, Glaucia, que o S é 2 vezes o 3 ao quadrado e tirar a raiz disso daqui? Pode. Quem souber trabalhar matematicamente com isso, faz. O 3 ao quadrado sai da raiz, como 3, e deixa só o 2 na raiz. Eu sei que a raiz de 2 é 1,4. Posso fazer o 3 vezes 1,4? Também pode, tá?
eu retomo esse assunto com vocês na próxima aula, tá bom? Pede para o professor de matemática dar uma ajudinha com vocês em Teorema de Pitágoras, quem não souber o assunto, mas eu ainda vou falar disso aqui de novo, ok? Boa aula de mateca, agora com o professor de matemática. Estou parando aqui minha gravação. Se é o Mauro Júnior, ele já deve estar lá esperando vocês.